situação pode sair do controle e me preocupa. Me preocupa essa série de assassinatos aqui em São Paulo de agentes de segurança. Me parece que a conta-gotas o PCC está fazendo uma vingança contra os nossos policiais. Me preocupa. Me preocupa essa rebelião do dia 18 de março, com as imagens divulgadas hoje. Uma rebelião violenta que foi incentivada pelo PCC lá no Ceará. Me preocupa. Me preocupa também as ramificações do PCC na fronteira, mas a situação tende a ficar mais delicada. Por isso que as secretarias de segurança de cada estado, sobretudo o Ministério da Justiça, todos esses órgãos precisam vigiar, ficar atentos, porque esta história que será contada agora, com detalhes inéditos, é extremamente grave. Aqui é o corpo de uma vítima do Tribunal do Tráfico. E aí você vai me dizer, Bate, esse é mais um caso de pessoa que teria cometido algum delito em comunidade e pagou com a própria vida, a mando dos traficantes? Esse é mais um caso que, infelizmente, a gente vê todos os dias? Seria. Realmente, essa pessoa que foi morta, ela foi executada a mando de uma facção criminosa. O problema é esse aqui, ó. Mostra o bilhete aqui. Todo o problema gira em torno desse bilhete. Ô, Bate, mas o que é que tem a ver um corpo com um bilhete e facção de São Paulo com facção do Rio de Janeiro? Porque, de acordo com as informações que nós recebemos e pela perícia que a polícia local fez, esta seria uma declaração de guerra do Comando Vermelho, que é a maior facção do Rio de Janeiro, declarando guerra contra a maior facção de São Paulo e que disputa com o Comando Vermelho territórios no Brasil, o PCC. Exatamente isso. O pombo correio do crime teria sido um corpo, uma pessoa, portanto, morta pela facção criminosa e do lado desse corpo o bilhete dizendo que o PCC estaria prestes a ser dizimado pelo Comando Vermelho. Eles mandam esse cadáver para o PCC encontrar, a guerra seria declarada pelo Comando Vermelho. Eles pegam esse cadáver, eles colocam o bilhete do lado do cadáver, mostra o cadáver, por favor, é óbvio, com a tela toda protegida. E do lado desse cadáver, quando chega a perícia, fala, opa, peraí. Isso daí tem alguma coisa estranha, hein? Tem alguma coisa diferente. Vem para cá, por favor. E aí tá escrito aqui, essa é parte do bilhete, ó. Trem tá na pista, vai morrer todos. Isso do lado do corpo, tá, gente? Do lado do corpo. Trem tá na pista, vai morrer todos os PCC, é isso? Ah, ok, PCC. Não adianta se esconder que nós vamos explodir todos vocês. PCC, não sei o que, palavrão, Iago, Tizé, Betinho, Alexandrazinho, Sapo. Não passa nada. Esses nomes aí eu duvido que sejam verdadeiros. Tem que ser muito burro. Mas você tem um cadáver, ou seja, a pessoa quando está botando um bilhete do lado do cadáver, ela não está brincando. Não é um bilhete que foi jogado de um presídio, não é um bilhete que foi encontrado em cela, não é um bilhete que foi encontrado pela polícia com o maluco, não. Este bilhete que eu estou falando foi colocado ao lado de um corpo. Usa nome de supostos líderes do Comando Vermelho com a carta endereçada ao Comando Vermelho, do Comando Vermelho para o PCC. Se essa guerra começar entre Comando Vermelho e PCC, eles dominam comunidades simples, carentes de asfaltamento, de esgoto, de segurança pública, de condições de saúde. Se essas comunidades começarem a se degladiar, isso vai virar um problema, porque o Comando Vermelho tem a sua liderança principal no Rio de Janeiro, mas tem ramificações em todo o país. E é evidente que está insatisfeita porque começou a perder território para a turma de Marcola. Marcola é o líder do PCC, de acordo com a apuração do Ministério Público. Perder território significa perder dinheiro.
E cada comunidade que o Comando Vermelho está perdendo para o PCC está perdendo milhões de reais diariamente. O PCC aqui em São Paulo já está sangrando porque uma grande investigação policial fechou as torneiras do PCC quando o dinheiro chegava inclusive por meio do exterior, onde não se dá para rastrear por Bitcoin. E agora você tem o Comando Vermelho perdendo a paciência com a turma de Marcola e dizendo que vai matar todo mundo. Só que quando o Comando Vermelho diz que vai matar todos do PCC, eles não chegam atirando no líder do PCC, no gerente do tráfico do PCC, no líder dos cativeiros do PCC, nos que cuidam do recrutamento dos soldados do PCC. Não! Eles chegam na comunidade atirando para onde quer que eles vejam que tem uma luz acesa. Pode estar dentro dessa luz uma senhora inocente, idosa, uma mãe de família, um trabalhador, um pai, uma criança. Uma declaração de guerra do Comando Vermelho, que é uma das facções mais antigas e sanguinárias do Brasil, contra o primeiro comando da capital, sendo que em vários estados você tem presídios que estão divididos de PCC com Comando Vermelho, isso pode terminar num verdadeiro massacre. Quem é o repórter que está lá no local, que vai me trazer as informações, Ama, por favor? É o Alisson Mota, ok? É o Alisson Mota. O Alisson Mota está lá, ó, veja só, foi no Amazonas o cadáver encontrado. Tá vendo? Não foi nem no Rio de Janeiro, que é o berço de origem do PCC, do Comando Vermelho, e nem aqui em São Paulo, que é o berço do PCC. Foi em Manaus, onde o PCC tem ramificação e onde o PCC está ganhando território. E agora você tem o Comando Vermelho se aliando a facções locais dos estados, sobretudo do Nordeste. O PCC, quando percebe que está perdendo território no Nordeste, dá um passo na frente. E quando o PCC entra, é pro tudo ou nada. Mostra as imagens lá do presídio do dia 18. Olha o que a turma do Marcola disse para fazer no presídio. Alegando que os presos estavam sendo torturados. Os policiais penais disseram que não teve nada de tortura, que os machucados localizados nos presos foram provocados por eles mesmos ao jogarem tudo isso contra os policiais. Essa já é a guerra do PCC no Ceará. E agora o Comando Vermelho, agindo no Amazonas, escreve uma carta pro PCC no Amazonas para ser repassada supostamente por Marcola. Vem para cá, por favor. Para quem que essa carta é endereçada? Para o Marcola. Eles têm acesso à televisão, eles têm acesso a advogados que muitas vezes, né, não sei se é o caso do Marcola, mas que muitas vezes levam os recados da prisão, né? Em vez de atuar só trabalhando como defensor dos direitos, não, eles atuam como pombo-correio. Não todos, mas tem alguns que inclusive foram presos. Pois bem, essa história vai chegar no Marcola e se o Marcola compra a ideia de guerra mesmo do Comando Vermelho, Percival, é uma guerra sem precedentes. Muito mais sanguinária do que uma guerra de polícia contra a facção, concorda comigo? Sim, Bate, esse bilhete que nós estamos vendo é um recado, é uma mensagem ameaçadora. Ou seja, isso que você disse tem respaldo nos fatos. Ou seja, lá na região do Amazonas, por exemplo, há uma ramificação das facções criminosas. É a metástase, como se fosse um corpo humano. Quer dizer, ela se espalha, ela se alastra, ela é um berço, ela é uma proveta. Então, no momento, em relação ao Comando Vermelho, o PCC está mais fragilizado. Eles querem recuperar o campo perdido e não hesitam em adotar esse novo sistema. Você veja que anteriormente, PCC e Comando Vermelho, eles tinham umas relações diplomáticas que valiam tanto para o Rio de Janeiro como para São Paulo. Agora uma ruptura. O PCC quer exatamente autonomia, mais poder, exibir mais poder de fogo. E o PCC, evidentemente, começa a reagir. É o que nós estamos vendo, Bate. O PCC, ele começou aqui em São Paulo, foi originário aqui em São Paulo na década de 1990, mas
já domina o crime em pelo menos 8 estados brasileiros e está em guerra disputando o controle do tráfico de drogas em outros 13 estados e também no Distrito Federal. Você tem hoje uma penetração do PCC muito alta aqui em São Paulo, que é o berço deles, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, em Roraima e no Acre. Você tem também já o PCC ganhando muito território em Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, onde teve essa confusão aí que o Edu vai botar as imagens do dia 18 de março, Maranhão e Amapá. No Amazonas, Pará, Tocantins e Mato Grosso e Rio de Janeiro, ainda a dominância do PCC é fraca, é muito fraca. Então, o Comando Vermelho pega um aliado do Marcola, mata e coloca o bilhete, dizendo o seguinte: opa, aqui no Amazonas vocês não vão botar o pé não. Aqui na região norte vocês não vão se atrever, porque se botar o pé, mais uma vez, vocês vão ser mortos. Algumas regiões do país ficam com a programação local. Me dá a reportagem desse caso, enquanto eu espero o nosso repórter que já vai trazer os detalhes do outro policial executado. Por favor. O assassinato aconteceu no ramal Braço do Farinheiro. A vítima é um homem que até o momento segue sem identificação. O corpo foi encontrado exatamente neste ponto, que fica bem perto da entrada do ramal. Ali já é uma avenida principal do bairro Puraquequara. Mesmo assim, a movimentação por aqui é pouca. O local é considerado de difícil acesso pela polícia militar, justamente pelas condições do solo. Além disso, existe muita área de mata no entorno. Para piorar ainda mais a situação para as pessoas que vivem aqui, durante a noite o local tem baixa luminosidade. São poucos postes para muitos quilômetros de ramal. Isso pode ter facilitado a ação dos criminosos aqui nessa região. Algumas testemunhas, moradores aqui das proximidades, relataram, eles ouviram uma movimentação que não era tão comum aqui nesse ramal. Algumas pessoas saíram das casas para ver o que tinha acontecido e chegaram a ver o momento exato em que um veículo parou neste ponto. Os criminosos desceram do carro e retiraram a vítima de dentro do veículo. Eles colocaram o homem de joelhos aqui nesse local e atiraram na cabeça dele. Além disso, a polícia acredita que esse homem tenha sido torturado em outro local e foi trazido aqui apenas para ser morto. Mas o que mais chamou a atenção dos policiais militares, que foram acionados assim que os moradores encontraram o corpo do homem, foi um bilhete deixado ao lado da vítima. O recado era de uma facção criminosa que teve origem no estado do Rio de Janeiro para uma facção criminosa que teve origem no estado de São Paulo. As duas atuam aqui na região e vivem em constantes confrontos. Pelas características do crime, como tudo aconteceu, os policiais civis acreditam que esse seja mais um crime motivado pela guerra entre as facções, principalmente pelo recado que foi deixado. Resta agora saber se existe algum motivo a mais por trás dessa morte. O Comando Vermelho está em vantagem lá no Amazonas. Ele é mais forte do que o PCC no Amazonas. Por isso que o PCC está destinando dinheiro para a região norte para tentar pegar as áreas do Comando Vermelho. Além da região norte, onde o Comando Vermelho domina, você tem também, obviamente, o Rio de Janeiro, que é a base de origem deles. Agora, Percival de Souza, se o PCC compra o barulho do Comando Vermelho e começa a fazer retaliação nos estados onde mantém o poderio, que é quase 75% do Brasil, vai dizimar o Comando Vermelho, Percival. E o meu medo é gente inocente na frente do fogo cruzado, Perci. É o que pode acontecer, até porque esse domínio local por parte do Comando Vermelho lá na região do Amazonas, quer dizer que esse confronto pode se alastrar por vários lugares do país.